Olá a todos, bem-vindos ao Mas TV. Vou então nestes próximos vídeos resolver alguns problemas presentes então nesta prova modelo número 4. Esta é uma prova então criada pelo professor e também amigo José Carlos da Silva Pereira. Também ele autor do livro de preparação para o exame 2014 da Reis Editora. Vocês podem aqui encontrar exatamente o link para o site do professor José Carlos e encontrarão lá alguns exercícios, alguns conteúdos, né, mais relativamente ao 12º ano, que vos podem ajudar nesta mesma preparação da prova. Podem também ter aqui o acesso à página do Facebook do professor José Carlos para ficarem a par das últimas novidades. Encontrarão lá no site também a prova modelo número 1, 2 e 3, além desta número 4. Se não conseguirem visualizar corretamente aqui os links, né, melhor dizendo, no vídeo, eu vou deixar, atenção, vou deixar na descrição do vídeo exatamente estes dois links. Vou deixar ainda um outro link onde vocês poderão aceder diretamente à secção no site onde se encontram as provas modelos e aí poderão descarregar para o vosso computador em PDF as 4 provas modelos. Deixarei também na descrição um link com a lista de reprodução na qual eu farei alguns vídeos desta prova modelo número 4. Dito isto, então, passemos à resolução dos problemas. Então, até já, um grande abraço e excelente desempenho na prova final e, como sempre, boa sorte, né? Também será necessário. Então, até já. Bem, neste vídeo vou então resolver a questão número 3 de escolha múltipla. Considere então o referencial x ou y na circunferência C1 definida pela sua equação. X menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado exatamente igual a 2. E considere ainda a reta R que é tangente à circunferência C1 no ponto T de coordenadas exatamente 1, 1. Considere então a experiência aleatória consiste em lançar duas vezes um dado tetraédrico que é um dado que contém 4 faces exatamente iguais, equilibrado e com as faces numeradas com os números 0, 1, 2 e 3. Considera ainda um ponto P de coordenadas xy, em que x é o número saído no primeiro lançamento e y é o número saído no segundo lançamento. Qual é então a probabilidade de o ponto P, cujas coordenadas se obtêm após dois lançamentos, pertencer então a essa reta R? Quer dizer, para um ponto pertencer a uma reta, eu hei de ter que substituir as coordenadas do ponto na equação dessa reta. Então importa, obviamente, em primeiro lugar, definir exatamente a equação que define essa reta R. Então farei exatamente essa definição aqui nesse slide. Bem, eu vou tentar recriar aqui a situação relativamente aqui ao referencial. Então teremos assim aqui o referencial. Tem então aqui a equação da circunferência C1, quer dizer, eu, por esta equação consigo descobrir aqui as coordenadas do centro. Quer dizer, o centro há de ter coordenadas, né, 2, 2. E também consigo saber o raio, quer dizer, o raio há de ser a raiz aqui do segundo membro, será então raiz de 2. Vou então posicionar exatamente aqui o centro, quer dizer, dar aqui assim um pouco de espaço, quer dizer, 2 e 2 também. Quer dizer, então aqui há de estar o centro da circunferência. Quer dizer, e depois o raio é então raiz de 2, ou seja, a circunferência vai estar aqui dentro claramente do primeiro quadrante. Então há de fazer assim mais ou menos isto. Assim um pouco mal desenhado, mas ok. Quer dizer, para ter assim um pouco mais de sentido, deixem-me desenhar isto assim um pouco melhor. Quer dizer, ok. Estará assim um pouco mais centrada. Depois, o que é que nos é dito também aqui? Existe então um ponto T de coordenadas 1, 1, que é tangente à circunferência, quer dizer, o ponto T terá assim de coordenadas 1, 1, quer dizer, aqui está então o ponto T, né? Estará exatamente aqui. E essa reta R é exatamente tangente aqui à circunferência no ponto T, quer dizer, teremos aqui a reta R, a passar aqui uma tangente à circunferência, exatamente assim ali em T. Ok, esta será então a nossa reta R. Tudo bem.
Como é que podemos determinar exatamente a equação desta reta R? O que me apetece aqui é aplicar então o produto escalar para fazer a definição desta reta tangente. Poderia fazer de outra forma, ok? Mas neste caso vou então aplicar o produto escalar. Como é que a gente aplica então o produto escalar para definir a equação desta reta tangente? Quer dizer, eu vou traçar aqui assim um segmento da reta que vai do centro até esse ponto de tangência. E depois vou definir aqui alguns na reta um ponto, por exemplo Z, tal que esse ponto há de ter umas coordenadas gerais, às quais eu vou chamar XY. Reparem que esta reta tangente, quer dizer, há uma propriedade que vocês aprenderam no ano, que vos diz uma reta tangente à circunferência. Quer dizer, um segmento que passa então aqui no ponto de tangência e no centro, é sempre perpendicular, há de fazer sempre aqui 90 graus com essa reta tangente. Então isto quer dizer que se eu definir aqui este vetor TC, né, e definir também este vetor TZ, quer dizer, estes dois vetores serão perpendiculares. Então até vou colocar aqui TC, o vetor TC é perpendicular relativamente ao vetor TZ. Então se estes vetores são perpendiculares, o que eu posso dizer é que o produto escalar entre TC e TZ, quer dizer, é nulo, é zero. E é desta ideia que me vai sair então a equação dessa reta R tangente, porque eu agora vou aplicar o produto escalar, mas atendendo ao produto entre as coordenadas. Quer dizer, eu meti aqui TC, mas isto não é TC, obviamente é TZ. Não é? Peço aqui perdão por este engano. Então há de ser importante eu definir exatamente aqui os vetores. Eu tenho aqui o ponto C, tem de coordenadas 2, 2. Tenho o ponto T também, que tem de coordenadas 1, 1. E tenho ainda o meu ponto Z, que terá então de coordenadas gerais, x, y. Quer dizer, eu coloquei mesmo aqui o Z com coordenadas gerais, porque é qualquer ponto que pertença aqui à reta R, verifica sempre esta relação. Então farei aqui o cálculo dos vetores. Quer dizer, o vetor TC é exatamente igual a C menos T. O que é exatamente igual, quer dizer, o ponto C terá então de coordenadas, é o centro 2, 2, menos as coordenadas do ponto T, que serão 1, 1. O que quer dizer que este vetor TC é exatamente igual, quer dizer, 2 menos 1 dá 1 e 2 menos 1 também dá 1. Agora, farei então aqui o cálculo do outro vetor, que é exatamente o vetor TZ. E este vetor TZ é simplesmente Z menos T. O que é igual, quer dizer, Z tem coordenadas gerais XY e menos as coordenadas do ponto T, que são então 1, 1. Sendo assim, este vetor TZ é exatamente igual, terá de coordenadas x menos 1 e depois a segunda coordenada y menos 1. Quer dizer, tem então aqui os dois vetores, aplicarei então o produto escalar como produto entre as coordenadas aqui dos vetores. Então este vetor TZ, eu terei exatamente aqui x menos 1, y menos 1. Então o produto escalar entre este vetor TC e o outro TZ, pois eu cometi aqui um erro, esperem. Quer dizer, este vetor TC até poderia ser comutativo, não é? Mas ok, tudo bem, para ficar correto. ZTC terá então de coordenadas 1, 1 e TZ tem de coordenadas x menos 1 e y menos 1 e este produto escalar será exatamente igual a 0. Então, quer dizer, eu aqui aplicarei o produto escalar com multiplicação das coordenadas. 1 vezes x menos 1 é exatamente igual a x menos 1 e depois 1 vezes y menos 1 também há de ser igual a y menos 1 e isto há de dar 0. Quer dizer, esta equação é equivalente a eu dizer que x mais y menos 2 é igual a 0, o que seria equivalente a eu dizer que x mais y é igual a 2. Quer dizer, eu podia resolver esta equação em ordem a y, mas não, vou deixá-la assim como está, porque para o cálculo agora da probabilidade, quer dizer, vai-me dar jeito ter a reta definida assim, desta forma. Esta então é a equação da reta R, x mais y é exatamente igual a 2. Bem, agora vamos então voltar aqui ao enunciado, sabendo que a equação desta reta R é dada por x mais y igual a 2.
Tudo bem. Agora vamos pensar na probabilidade do ponto P, cujas coordenadas se obtêm após os dois lançamentos, pertencerem então a essa reta R. Quer dizer, para o ponto, por isso é que eu deixei isto assim, ok? Reparem, para o ponto pertencer exatamente a esta reta R, e se X é então o número saído no primeiro lançamento e Y é o número saído no segundo lançamento, então quer dizer, aqui estão a pedir a probabilidade de a soma dos dois lançamentos ser exatamente igual a 2. Não é? Desta forma, o ponto irá sempre pertencer a R. Então vou aplicar aqui a probabilidade isto é uma questão de escolha múltipla, vocês não precisam de ter isto com uma estrutura muito formal. Quer dizer, a probabilidade é então dada de um acontecimento A, sendo então esse acontecimento A as coordenadas que se obtêm após dois lançamentos do ponto P pertencerem então à reta R, é dada então pelos casos favoráveis sobre os casos possíveis. Isto, como é uma questão de escolha múltipla, não precisam de ter grande formalidade. Se fosse uma questão de desenvolvimento, perdão, convém escreverem mesmo a definição do acontecimento A, referirem que Stella e Laplace, porem tudo direitinho. Okay? Agora, como é uma questão de escolha múltipla, não é preciso ter assim uma estrutura demasiado formal. Eu, nestes casos de probabilidade, quer dizer, eu preocupo-me sempre em primeiro lugar em definir os casos possíveis, porque são aqueles mais fáceis de os calcular. Quer dizer, quais são as possibilidades? Faço dois lançamentos, os dados são tetraédricos, quer dizer, no primeiro lançamento há 4 hipóteses, no segundo há 4 hipóteses, então seriam 4 vezes 4. Então eu tenho que os meus casos possíveis seriam exatamente 4 ao quadrado, ou seja, 16. Relativamente aos casos favoráveis, quer dizer, eu aqui nos casos favoráveis, eu tenho que a soma dos lançamentos é igual a 2. Quer dizer, isto até se faz a contagem dos casos um por um. Para a soma dos lançamentos ser exatamente igual a 2, quer dizer, eu terei aqui o caso 1, 1, né? E aqui as coordenadas deste ponto 1, 1. Se eu trocasse o x com o y, não há diferença, né? 1, 1, se eu trocasse, o ponto seria exatamente o mesmo. Tenho também aqui, relativamente aos casos favoráveis, passa a uma ser 2, quer dizer, pode então sair 0 e 2, 0, 2. E poderei ainda, obviamente, ter aqui o caso onde aqui a troca já interessa. Ok? Aqui a troca já interessa. O ponto de coordenadas 0, 2 será diferente do ponto de coordenadas 2, 0. Então também terei aqui 2, 0. E claramente, não, para a soma ser 2, com estes algarismos, não dá. Ok? Então, os casos favoráveis são simplesmente 3 e nada mais. Então, casos favoráveis iguais a 3. Sendo assim, esta minha probabilidade será exatamente 3/16, ou seja, será então a resposta B e isto estaria resolvido. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Fiquem então sintonizados, faremos mais alguns vídeos desta prova.